Tudo bem com você? Boa noite, boa noite. Me escrevam aí no chat, por favor, me dão um feedback. Todos estão me ouvindo? Muito bem. Então, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. E eu quero que vocês escrevam no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, à medida que eu vou falando, coloquem no chat as perguntas que você tem, o compartilhar que você tiver. Isso é muito importante à medida que a gente vai prosseguindo aqui. Então, todos estão conscientes do tema que nós vamos trazer hoje? Está aí no chat, mas estou muito feliz de começar hoje, de iniciar hoje, o primeiro dia, e todas as segundas-feiras, às 20h30, essa transmissão será ao vivo. E eu quero sempre trazer temas aqui de situações reais, da vida real. Como psicoterapeuta clínica já há muitos anos, há mais de 25 anos, existem muitas situações. E, atualmente, nós estamos vivendo as dores mais profundas do ser humano sendo manifestadas. E os diagnósticos como depressões, ansiedade, síndromes do pânico e tantos outros diagnósticos relacionados com a saúde mental e emocional. E sobre isso, a cada semana nós vamos trazendo temas aqui e vamos aprofundando neles. Então, você é convidado sempre. E convide quem você quiser a cada semana. Então, hoje nós vamos olhar por qual motivo os relacionamentos se desgastam. E o que realmente restaura a conexão. Então, antes da gente começar, o meu convite para você é: traga sua presença, traga sua atenção. Por um instante, feche os seus olhos, desconecte do seu dia, que foi longo. Provavelmente você teve muitas atividades e talvez a sua mente ainda esteja bastante agitada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fechar os seus olhos e trazer atenção à sua respiração lenta e profunda. Solte todo o ar do seu peito, do seu abdômen, e não tem nada mais para você fazer agora. Só estar presente, fazendo escuta ativa com a sua presença. Então, feche os olhos e traga atenção para a sua respiração. Faça 3 vezes. Solte toda a tensão dos ombros, da musculatura da face. Sinta os seus ombros relaxarem e o rosto também. Então, agora sim. Agora estamos presentes e aqui atentos. Então, todo relacionamento não começa com aquele brilho nos olhos. Estamos envolvidos, estamos conhecendo alguém, ou já conhecemos alguém, continuamos com aquele brilho nos olhos. E por que os olhos têm um brilho? Porque são um reflexo da nossa alma, do nosso ser interno, do nosso coração, do desejo de seguir em frente, porque
está muito bom, porque existe uma conexão, porque existe um vínculo sendo criado. Porém, o que acontece é que muitos relacionamentos terminam com aquela dor aflitante no peito. Quem aí já sentiu isso? Quem sabe como é difícil ter um ser humano que não tenha, pelo menos uma vez, tido o coração partido, não passou por essa experiência. E muitas vezes, não é porque o amor simplesmente acabou. Não é isso que acontece. O que acontece, então, é que a conexão se perdeu no meio do caminho. Mas o que é essa conexão, Rejane? Conexão emocional é um vínculo criado entre duas pessoas e é um vínculo profundo. Ele acontece entre as pessoas, também acontece entre mãe e filho, também acontece entre os irmãos, também acontece entre amigos. Porque um vínculo emocional, ele precisa de empatia. Então, eu preciso conseguir me colocar no lugar do outro, sentir o outro. Quando existe esse vínculo, existe confiança mútua, existe capacidade de entrega, existe uma capacidade de compartilhar todas as minhas vulnerabilidades. Porque eu confio, eu acredito. Então, isso é conexão. Quando isso se rompe, então, os olhos deixam de brilhar. E essa dor, ela se manifesta como? Muitas vezes os casais ou as pessoas que vivem na mesma casa, ou mesmo amigos que não moram na mesma casa, mas nós estamos falando de um relacionamento e aqui serve para todos. Então, relacionamentos afetivos viram apenas colegas que estão dividindo a casa, as contas e uma série de coisas. As conversas viram discussões, viram competição, viram farpas. Já observou isso? E começa um silêncio, um distanciamento, um afastamento que acontece ali. As pessoas que se amam verdadeiramente, lá na estrutura profunda, na superfície, no dia a dia, não conseguem mais se encontrar aqui, no comum. Então, elas não falam sobre. Eu costumo dizer, tira as coisas debaixo da mesa e coloque sobre a mesa. Isso traz clareza para um relacionamento. Isso traz verdade. Mas o que acontece é que as pessoas travam. Outras reclamam. Outras se isolam. É aí que os relacionamentos não só se desgastam de repente. Não existe um desgaste que aconteceu da noite para o dia. Não se iluda. Nenhum relacionamento tem um desgaste que aconteceu de ontem para hoje. São coisas que vêm ao longo do tempo. Nós vamos nos perdendo aos poucos. E quando isso acontece? Quando a gente para de ver de verdade. E eu vou colocar esse ver aqui totalmente entre aspas, porque esse ver aqui não quer dizer simplesmente olhar com os olhos. Mas lembra que eu falei lá no início com o brilho dos olhos que reflete a alma, que reflete o coração, que reflete o interno? Então, é com esse olhar. Quando eu paro de olhar para o outro e enxergar ele como ele é,
E esse ver envolve sentir, envolve percepção. Então, quando eu paro de olhar para o outro, quando eu não enxergo mais o outro como ele é, então eu passo a olhar para qual lugar? Essa é a primeira e mais importante chave. Eu estou olhando para as minhas feridas. Quando eu não enxergo mais o outro, eu estou focada nas minhas dores, nas minhas feridas, eu estou autocentrado. Só mim. Totalmente focado na minha dor. E é nesse momento que muitas discussões, distanciamentos, afastamentos, crises, elas não estão acontecendo sobre o porquê ou sobre o momento presente da nossa vida. Não é sobre o que está acontecendo na relação naquele momento. É sobre dores antigas que não foram vistas e elas estão pedindo cuidado. Então, se eu me desconecto do outro e estou focado na minha dor, eu estou fazendo um espelho para o outro. Quando eu faço o espelho, o outro vai espelhar o meu estado emocional. Então, as dores antigas dele também serão ativadas. Agora, são duas pessoas feridas e machucadas que estão se relacionando aqui. E eu pergunto, é possível ter um relacionamento harmonioso? É possível ter amor nesse lugar? Você realmente acredita? Então, nós projetamos no nosso parceiro, nós projetamos no nosso filho, nós projetamos nos nossos pais, nós projetamos nos nossos irmãos e nós projetamos no chefe, nos colegas de trabalho e nos amigos. O nosso abandono da infância, a nossa rejeição, a nossa falta de reconhecimento. Tudo aquilo que nós experimentamos como dor na nossa infância. Ficou claro? Então, quando eu cuido da minha história, automaticamente eu não obrigo o outro que convive comigo a pagar pela minha história. Observa isso. A outra coisa importante que acontece é que nós entramos num desequilíbrio entre dar e receber. Nós criamos ali nessa troca mais nada. Quando nós conflitamos aqui, o vínculo se perdeu ou a conexão se perdeu, não tem mais equilíbrio nessa troca. Ou eu estou só pedindo, exigindo do outro, ou estou só reclamando que eu estou dando demais, estou cansada. Mas essa semana, uma cliente comentou comigo, sabe o que eu descobri? Que eu chegava em casa do trabalho cansada e eu chegava mais cedo que o meu parceiro, então eu fazia o jantar, eu adiantava a comida, eu ia fazendo as coisas e ele chegava em casa já estava tudo pronto. E aí eu estava ainda mais cansada que ele e aí eu me sentia explorada. Mas o que eu descobri não é que ele não queria me ajudar, não é que ele não faria o mesmo que eu faço, é que eu tomava a frente dele todas as vezes e fazia. Porque dentro de mim tinha um senso que eu achava que eu tinha que fazer porque eu chegava primeiro. Então, quando nós percebemos e damos espaço para o outro nessa relação, conversamos abertamente, então esse equilíbrio entre dar e receber ameniza. Então, um recebe demais, outro dá de menos, o outro se acomoda, um cobra reconhecimento, um cobra gratidão, e o outro se sente pressionado, cobrado. E aí o que acontece? Distância, afastamento.
As pessoas se calam ou começam a brigar. Mas o amor, o que aconteceu lá com o amor? O amor continua lá. Ele está lá. Mas o amor acaba que não se sustenta quando tem um peso nessa relação. Quando nós olhamos mais profundamente, nós vamos entender que, em terceiro lugar, eu preciso respeitar os papéis. Se eu não respeito os papéis, eu não enxergo esses papéis, então um vira pai e mãe do outro. Ou vira irmão mais velho, e aí é quando acaba o tesão, quando acaba a química. Quando isso acaba, o que acontece com o relacionamento? Mas o que acontece em outras relações onde não tem intimidade, esse tipo de intimidade? Um também vira pai e mãe do outro. E nós não permitimos que o outro cresça, nós não permitimos que o outro assuma o lugar. Para um é confortável ter esse lugar, essa posição, e para o outro é confortável fazer esse papel. Então, alguém precisa tomar consciência e voltar para o lugar correto. A outra coisa que acontece é que um quer controlar o destino do outro. Eu quero controlar tudo na vida do outro. Ou então eu quero salvar o outro. Quero salvar os membros da família, quero salvar todos os meus amigos. Aconteceu uma situação com um conhecido e eu faço o maior esforço do mundo para ajudar aquela pessoa. Mas, às vezes, dentro de casa, não acontece a mesma coisa. Às vezes, em uma relação, nós tentamos salvar o outro. Então, quando eu viro um salvador, eu vou deixar de ser parceiro do meu parceiro. Quando eu viro salvador de um filho, eu vou deixar de ser pai e mãe. Entenda? Você não está exercendo verdadeiramente o seu papel. Eu vou deixar de ser filho quando eu quero exercer esse papel com os meus pais. Eu vou deixar de ser amigo quando eu exerço, porque eu saio desse papel e vou para um outro lugar. Quando eu viro pai e mãe, quando eu viro salvador, então o amor perde completamente o espaço entre um homem e uma mulher, ou entre uma relação afetiva, ou entre dois amigos, ou nessa distorção e inversão de papéis quando são pais e filhos ou irmãos. Nós estamos tão presos à nossa história passada, a o que nós experimentamos na família, estamos tão presos a uma lealdade, nós precisamos e queremos pertencer, então ficamos presos, não é? E não percebemos que estamos o tempo todo repetindo que para poder pertencer, eu tenho que repetir os padrões. E o mais importante, porque aquilo é tão familiar para mim, é tão familiar que eu vou sempre buscar aquilo que é familiar para mim, aquilo que eu experimentei na infância, eu volto a buscar na minha vida adulta. Então, se na relação que eu estou vivendo, seja com os amigos, seja na casa onde eu estou morando, ou com meu parceiro, o que eu faço? Eu reproduzo, eu crio uma situação que se assemelha à minha infância, ou ao relacionamento dos meus pais, ou com as pessoas com quem eu fui criado, ou aquilo que eu experimentei, eu espelho as relações dos meus pais. Ou eu preciso viver as mesmas emoções, o mesmo peso, as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas emoções. Então, eu vou buscar criar para mim uma realidade, hoje, agora, que seja familiar para mim. Porque o que é familiar para mim eu já conheço, eu já sei. E eu entendo isso como amor. Eu entendo isso como vida.
Então, essa lealdade, essa repetição de padrão que traz traições. Quantas histórias de traições existem? Quanto abandono, relações frias. O que mais nós encontramos? Mulheres que querem aguentar tudo e mudam, invertem os seus papéis, que precisam diminuir o poder e a força dos seus homens para que se mantenham no lugar de heroína. Homens emocionalmente indisponíveis e mulheres que aguentam tudo. Isso é o que eu escuto todos os dias. E eu sei que você está se identificando aí. Eu sei que você, por alguma razão, se você não está vivendo isso, tem alguém próximo de você que está vivendo, ou você já viveu. Às vezes, não é você que está escolhendo uma relação. É a história antiga que você está tentando continuar através de você aqui e agora, porque isso é familiar para você. Compreende? Então, Rejane, o que realmente restaura uma conexão? Essa palavra restaurar, ela é muito usada hoje, muito falada. Então, vamos entender o que transforma. O que restaura é aquilo que transforma. Número 1, uma comunicação profunda e honesta. Se não tiver uma comunicação honesta, é porque não tem conexão. Então, para voltar à conexão, para criar um vínculo, para que o vínculo não se rompa completamente, eu preciso de comunicação honesta e profunda. Eu vejo isso nos casais que eu atendo todos os dias. Enquanto eles não conseguem se comunicar, eles vão se afastar mais e mais. E quando nós nos afastamos e distanciamos, o que acontece na nossa mente? Os pensamentos são os piores. Eu vou criando uma história na minha cabeça. E aí, como alguém disse para mim hoje, estou ficando paranoica. Eu vejo traição em tudo. Eu quero olhar o celular, eu quero perseguir, eu ligo várias vezes para a pessoa. Então, uma comunicação profunda e honesta não é apenas sobre encontrar e falar e gostar das mesmas coisas. A comunicação significa que eu posso falar para você e que você vai fazer uma escuta ativa. Um diálogo vai nascer daí, então. Quando eu faço uma escuta ativa do outro, eu permito que um diálogo nessa relação comece a se implantar. É uma escuta empática. Quando eu tenho empatia, eu realmente sinto em mim o que o outro está dizendo e eu estou fazendo essa escuta ativa, então eu estou restabelecendo o vínculo. Eu estou restabelecendo a conexão. E nessa comunicação precisa acontecer que ambas as partes, seja quem for, seja um casal, sejam pais e filhos, sejam amigos, que cada um expresse as suas necessidades e também reconheça o valor do outro. Porque não existe essa coisa que só um faz, só um tem necessidade e eu não escuto a necessidade do outro. Ou então eu não reconheço o esforço e o valor do outro. Se isso não tiver presente, uma comunicação ativa e profunda, honesta, numa escuta ativa, eu não consegui fazer isso, então essa comunicação não aconteceu. Então, no passo 2, com isso, eu começo a criar uma reafirmação do meu vínculo com a outra pessoa. E isso gera o quê? Intimidade. Junto com isso, precisa acontecer 3 coisas
fundamentais. Alguém chuta o que é? Primeira coisa, olho no olho. Eu preciso falar com o outro olhando no olho. Uma comunicação visual. Segunda coisa, toque físico. Preciso segurar na mão, preciso tocar em outra parte, no ombro da pessoa, sem invadir a pessoa, porque aqui não se trata de sexo, de intimidade de sexo, isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui de reafirmar um vínculo do contato. Então, a primeira coisa, enquanto eu estiver me comunicando, eu olhar no olho dessa pessoa. Lembra, o brilho do olho faz eu me reconectar e voltar a enxergar o outro, a ver o outro. Porque quando eu faço a escutativa junto com o olhar no olho, eu vejo a verdade no outro. Eu sempre vou saber se o outro está me contando a verdade ou não. E eu retomo a confiança, com isso eu retomo o vínculo. E com isso eu retomo uma intimidade que foi quebrada entre nós. Então, a intimidade física, o contato físico, não sexual, esse emocional, essa troca, esse carinho, esse toque, isso é fundamental. Então, esses pontos devem ser os mais importantes. E depois, voltar a ver, eu consigo voltar a ver o outro com os olhos de humano. Porque eu saí daquele lugar onde eu estou preso na minha dor. Eu também enxergo o outro e me conecto com a dor do outro. E vejo que o outro não é meu inimigo. É isso que vai acontecer. Então, o conflito que a gente está vivendo, o autocentramento, faz com que eu me esqueça do outro. Faz você esquecer de tudo que você está recebendo, de todo o esforço que o outro está fazendo ou de qualquer coisa que venha do outro. O meu conflito faz com que eu esqueça de que tem alguém do meu lado, que tem alguém na minha frente, que também está machucado, que também está sentindo a dor. Então, na prática, trocar uma palavra ou uma frase, quando eu estou na conversa, no diálogo, e dizer, você sempre isso, você sempre aquilo, você sempre, esse você sempre, tira esse você sempre da sua conversa e traga por isso, quando isso acontece, eu me sinto assim. Quando tal fato aconteceu, ativou em mim isso. Eu me senti assim e eu sinto isso. Isso é uma comunicação ativa. Isso é uma comunicação honesta e profunda. Eu não estou apontando o dedo para o outro. Eu não estou no lugar de vítima. E depois, assumir a sua parcela de responsabilidade. Assumir a sua própria parte. Isso é extremamente fundamental. Então, assim, nós costumamos ir para um lugar de apontar o dedo para o outro, e quando eu aponto o dedo para o outro, eu automaticamente vou para o lugar de vítima. É simples assim. Eu aponto o dedo para alguém e eu estou como vítima. Então, aonde está a minha parcela de responsabilidade? Enquanto eu espero o outro mudar, eu espero, eu crio uma expectativa que o outro mude, que o outro tenha uma bola de cristal para enxergar as minhas necessidades. Eu espero o outro mudar. Enquanto eu estou nessa espera, é nesse momento que eu entrego o meu poder para o outro. Que o outro faz o que quiser com o meu poder, não é? Por quê? Eu estou no lugar de vítima, e como vítima eu não tenho força nenhuma. Eu vivo preso ao drama. Quando é que a coisa muda? Quando eu assumo a minha parcela, quando eu assumo a minha parte,
a responsabilidade pelo que me cabe. Só aí, então, eu volto a ter força, só aí eu volto para o meu lugar. E quando eu volto para o meu lugar, eu também consigo voltar a enxergar o outro. Então, vamos pensar assim, eu quero te fazer uma pergunta. O que nessa dor que eu sinto é realmente sobre o outro? Observa, para pensar. E o que é sobre a minha história? Reflita sobre isso. O que nessa dor que eu sinto em todos os incômodos, reclamações e insatisfações é realmente sobre o outro? E o que é sobre a minha história pregressa? Reflita sobre isso. E depois nós ainda chegamos em mais um aspecto. Nós nos perdemos entre dar e receber, nós não temos equilíbrio nenhum. Nós aprendemos, isso é histórico, é cultural, isso é muito antigo, isso vem de muito longe, inclusive tem braços da própria religiosidade aqui, que diz que é mais fácil dar do que receber. E nós começamos esse movimento na infância. É mais fácil eu dar do que receber. E por qual motivo isso acontece? Fomos treinados assim, né? Nós dificilmente sabemos de verdade agradecer ou reconhecer o que o outro faz. Por qual motivo é tão difícil? Eu cobro o que ele não fez, ou aquilo que eu percebo que ele não fez, mas agradecer o que foi feito? Ou o que está acontecendo? Não. Então, para restaurar esse equilíbrio entre dar e receber, eu preciso reconhecer tudo que o outro faz. Não é só o que ele dá, mas é também o esforço que ele faz. Tudo isso tem um valor. E eu preciso parar de fazer os chamados sacrifícios silenciosos. Ai, onde eu me sobrecarrego internamente, eu fico ali remoendo dentro de mim. Eu fiz tanto, eu faço tanto. E quando vou para esse lugar de sacrifícios silenciosos, tudo que eu quero é o quê? Reconhecimento, que o outro veja, que o outro enxergue, que o outro valorize, que o outro me dê isso. Então eu fico só esperando, 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 e eu não sei dar. E a outra coisa que nós precisamos aprender a fazer é pedir. Então, quando eu aprendo a pedir, eu deixo de cobrar. É mais fácil cobrar, não é? Cobrar é a mesma coisa que apontar o dedo e responsabilizar, culpar o outro. Quando eu faço isso, lembre-se, estou indo para o lugar da vítima. Então, aprenda a pedir. Aprenda a dizer o que você está sentindo, expresse. Quando você fizer isso, você está indo para um lugar de pedir e está saindo desse lugar de expectativa, de esperar que o outro tenha uma bola de cristal. Relacionamentos saudáveis não são feitos de adivinhação. Você já viu algum? Relacionamento saudável é feito de diálogo e de troca consciente. Isso é importante. Então, quando nós aprendemos a olhar que a pessoa com quem nós estamos me relacionando, com quem estou me relacionando, ela também tem um passado, ela tem uma história que ela carrega junto com ela. Não é só ela ali, ela é o reflexo de tudo que ela traz, e você também é. Então, quando eu não enxergo tudo isso, incluo tudo isso com respeito, então não tem como. Eu preciso saber que essa pessoa não é única e sozinha, porque ninguém é único e sozinho no mundo.
todo mundo pertence, todo mundo tem raízes, todo mundo traz um destino maior. Aprender a olhar para isso, aprender a abraçar isso, faz com que mais facilmente eu esteja aberto para uma escuta ativa e um diálogo. Então, quando eu faço isso, eu evito que a outra pessoa busque, assim como eu, trazer as experiências da infância que são familiares, de repetir padrões no momento presente dentro das relações. Só então nós ganhamos força para fazer diferente, com amor e respeito, a história pregressa de cada um, ao que todo mundo traz junto. Isso é fundamental. Então, relacionamentos não morrem por falta de amor. Se tem amor, nenhum relacionamento morre por falta de amor. Eles morrem pela falta de consciência. E a conexão volta, Rejane? Volta. Se é isso que você realmente quer. Primeira coisa, eu preciso saber se eu quero estar onde eu estou. Então, a conexão volta. E ela volta quando? Quando é que ela volta? Quando eu paro de lutar para ter razão, de querer estar certo, e começo a olhar para a compreensão. Quando eu abro um espaço aqui e faço a escutativa. Somente aí eu começo a restabelecer o vínculo. Quando eu começo a restabelecer o vínculo, então a conexão acontece junto. E onde tem conexão, tem vínculo profundo, tem empatia, tem escutativa, e eu posso ser vulnerável. Então, nesse lugar tem segurança. Nesse lugar eu me sinto emocionalmente seguro. Não é financeiramente seguro, necessariamente. Porque isso não é o mais importante. O mais importante é a segurança emocional. Então, o relacionamento não é sobre encontrar alguém perfeito. Ninguém é perfeito. Ou todo mundo é perfeito do jeito que é. Na verdade, é sobre duas pessoas imperfeitas que decidem crescer. O outro pode ser perfeito do jeito que é, mas tem momentos que eu não enxergo essa perfeição. Então, eu preciso voltar à comunicação, à escutativa, não perder a conexão para enxergar que ele é imperfeito, mas é perfeito do jeito que é. Ou na imperfeição dele, assim como a minha imperfeição, eu quero crescer. Eu abraço esse relacionamento. Eu quero esse relacionamento. Então, nesse espaço, não tem lugar para culpar. Nesse lugar, não tem espaço para apontar o dedo para o outro. É simples assim. Muito simples. Então, vamos entender que os relacionamentos se desgastam? Sim, eles se desgastam. Mas, se você realmente quiser, volte, reconecte-se, reconstrua o seu vínculo. Porque o amor não morreu. Nós nos machucamos, nós nos magoamos, nós nos ressentimos, uma série de coisas. Mas se não falarmos sobre isso, nada vai mudar. Então, quando duas pessoas se olham, sem máscaras, sem feridas, o que acontece? O amor, então, não precisa ser reconstruído. Porque, na verdade, o amor não precisa ser reconstruído. A única coisa que precisa acontecer é dar espaço para ele voltar a fluir.
Essa é a conexão. Então, eu me reconecto quando eu abro um espaço para ouvir e quando eu escuto com empatia. Então, é simples assim, mas ao mesmo tempo não é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas como é que eu posso tornar o simples em algo poderoso e transformador? Quando eu decido assumir o meu poder e o meu lugar, sair do lugar de vítima e assumir a minha força, assumir o meu lugar e dizer: é isso que eu quero. E se eu quero, eu vou fazer a minha parte. E fazer a minha parte significa que eu vou ser capaz de ouvir e sentir dentro de mim o que o outro está dizendo. Se eu não estiver fugindo, eu não quiser ficar preso somente à minha história, ou não quiser entrar para ficar preso nesse lugar, então fica muito fácil. Fica extremamente fácil eu retomar essa relação. Ninguém colocou perguntas aqui, então quero acreditar que foi tudo muito claro. Que vocês compreenderam profundamente o que acontece nas nossas relações. Então, quero desejar a cada um de vocês uma excelente noite, um bom descanso e dizer que na segunda-feira, às 20h30, a gente se encontra aqui de novo. E, por favor, se vocês tiverem algo que vocês gostariam de saber sobre o que falar, podem escrever. Escrevam aqui no chat. Ah, sim. Camila está colocando aqui. Os temas que vocês gostariam de abordar e quais as sugestões que vocês gostariam de ver ou de ouvir eu trazer para vocês nos nossos próximos encontros. Então, podem deixar suas sugestões, podem deixar suas perguntas, que eu vou ter muita alegria em trazer para vocês. Então, para quem precisar de terapia, para quem precisar das imersões, para quem quiser ir para o retiro, é só buscar as informações comigo, com o meu time, que eu vou ter muita alegria de segurar na sua mão e de mergulhar fundo com você em todas as suas questões que você traz. Um beijo no seu coração, até a semana que vem. Até lá. Beijos, gratidão.